Boa tarde a todos. Agradecemos a todos os que estão aqui conectados. Eu sou Sandra Regis, faço parte do staff do LACNIC. Sejam bem-vindos para nesta sessão do LACNIC Webinars, onde vamos tratar sobre a ICP2, atualização e consulta aberta. Antes de oferecer a palavra aos palestrantes, neste caso, a Maria Gajo, gerente de comunicações do LACNIC, para moderação do espaço, eu vou referir a dinâmica do webinar. Isso aqui dura uns 60 minutos e durante a apresentação poderão fazer consultas que podem colocar no painel de Q&A ou perguntas e respostas que poderão encontrar na parte inferior da barra do Zoom. Quero referir também que temos interpretação simultânea para português, espanhol e inglês. Podem acessar já essa opção também no menu do Zoom. O webinar vai ser gravado e em breve vamos compartilhar a gravação com todos os que fizeram seu registro. E só para concluir, muito obrigada pela atenção e agora ofereço a palavra a Maria para que apresente os membros do painel. Maria, com a palavra. Bueno, muchas Muito gracias, Sandra. obrigada, Sandra. Ahí voy a estar compartiendo. Vou compartilhar Ahí está. a apresentação. Bueno, Agradecemos a y todos a sua bienvenidos presença. Sejam esta sesión bem-vindos de a esta referencia, sessão, como que, como comentaba mi referia compañera a Sandra, minha vamos a estar colega hablando Sandra, de vamos la falar da actualización de la atualização do ICP2 ICP2 y bueno, también sobre e todo também dejar un queremos espacio deixar um para poder poner un espaço poco en para contexto, colocar em comentar un poco contexto, cómo viene referir siendo como este está indo proceso esse y processo dejar espacio e para abrir um espaço para comentarios, consultas. comentários, Estamos en la consultas. segunda Estamos ronda na segunda de la rodada da consulta consulta pública y bueno, pública justamente lo que e o queremos que es poder queremos dar la justamente é oportunidad dar tanto a la comunidad, oportunidade a a la toda a comunidad comunidade regional, regional, al igual da que en el mesma resto de forma las que nas comunidades, demais a poder comunidades, conocer bien para cuál es el conhecer bem proceso que como está é o pasando y bueno, processo, o cómo que pueden está participar acontecendo e como activamente podem participar en él. ativamente Así que desse bueno, processo. básicamente la Então, a sesión, el nossa webinar, sessão, o el webinar, objetivo es visa poner un poco en colocar em contexto sobre este contexto o documento, documento, que es el documento que é o de gobernanza documento de para el governança para o reconocimiento, reconhecimento, a elaboración operação e y el revogação reconocimiento de los do registros regionales reconhecimento de dos Internet, registros regionais da internet, denominado denominada documento de gobernanza mais de RIS, brevemente como documento de que governança bueno, que dos RIRs, recientemente hemos que a publicado el segundo gente draft. publicou o Y bueno, segundo poneros un draft poquito e en contexto oferecer certo contexto cómo viene este sobre como proceso vai o processo em, y contarles e también também de arrancar contar con la antes de começar presentación com a que bueno, es el apresentação, primer que é o webinar que primeiro hacemos webinar en la que región fazemos na nuestra, en nossa LACNIC, região do y esta LACNIC, segunda nesta ronda segunda de rodada de la consulta consultas. A empezó hace un par de consulta semanas, el foi 28 de aberta em agosto, 28 está de cerrando agosto el e 7 de fecha, noviembre, así que encerra em bueno, 7 queremos de dar este novembro espacio e hasta finales queremos de mes y abrir medio esse espaço. para que Temos toda mais la de um mês comunidad e meio pueda para que toda a conocer comunidade possa enterarse de qué conhecer, deberá seguir, saber cómo bem viene como todo é que eso y vai poder ver todo los esse documentos que se processo, vienen quais são os publicando documentos que estão sendo bueno, publicados y oportunamente poder sumarse e, oportunamente, a também la consulta unir-se à que justamente consulta cierra que el día 7 encerra y em bueno, y 7 de algunos días novembro. E en el vamos medio, ter más o mais menos alguma van a ser oportunidade pertinentes no meio en el para resto além de das los registros demais y sobre todo pues en las oportunidades que há nos comunidades demais registros, nas demais que surgen comunidades también e con los RIRs espacios de que estão consulta. abrindo outros espaços Así de que consulta. nada, comentarles Então, eso só y queria sobre esta referir isso. presentación E algo uma más outra coisa decirles que eu queria referir ainda que é como los que, como integrantes os membros de la región da ASO região vão sepan, fazer a que tengan a apresentação, mano, que, si se quieren, quiserem, que sepan que está el saibam que está documento, o el draft documento do DAFT publicado, publicado atualizado, desde el publicado a 28, partir desde do el que dia se abrió 28, dia la que se abriu a consulta. A consulta. su vez, E hemos também publicado la publicamos semana na pasada semana un par de passada alguns documentación más modelos documentos porque bem realmente interessantes dan un que contexto dão más profundo maior contexto e de la maior información, del trabajo que profundidade do seguimos trabalho que está haciendo. sendo Uno de ellos feito. es Um un deles redline, é que um de alguna forma redline, es un que é documento um que compara documento que la versión compara a uno con la versão 1 2. com a versão Y 2, otro que es un e o outro documento é um documento resumido. Estos dos resumido. Os dois documentos están en documentos inglés. estão Uno que em hace inglês, un um que resumen faz um de resumo las das diferencias diferenças entre un entre um documento de RIS documento y e o el de outro gestión de los e a casos. Así que justificativa nada, que das lo tengan en mudanças. cuenta, Então, só para que lo puedan levá-lo em seguir conta, mientras vamos podem haciendo la presentación acompanhá-lo y si no, bueno, quando cuando fazemos a terminemos la reunión apresentação, mas se não, puedan caso ver que está contrário, público poderão y poder lê-lo depois consultar. da apresentação. Así que bueno, São sin nada más documentos vueltas, públicos. Então, arrancamos sem mais con la preâmbulos, vamos presentación de começar com a hoy. apresentação de Comentarles un poco hoje. a aquellos Queria que no referir para quem conozcan não saiba, que el ASO-AC, las ASO faz iniciales ASO-AC o o ASO-AC, NRONC, o son NRONC, é o mesmo llamados de diferentes maneras, órgão pero es lo que mismo, lo
é a mesma coisa que vamos visualizar em diferentes publicações e documentos. E é o grupo de representantes das diferentes comunidades dos registros regionais que dão assessoria à ICANN nas questões ligadas às políticas regionais de recursos numéricos da internet. Então, temos três membros que representam cada região, e aqui temos a honra de contar com os três a nossa. E para além das funções, que não vamos entrar em tantos detalhes, mas saibam que uma das abordagens que estamos tendo no trabalho neste ano e no ano passado, e vamos ver como continuar no próximo ano, é esse procedimento de revisão do documento do ICD-2, e temos, por isso, essa reunião para apresentar as informações. Vamos referir quais são os integrantes atuais do ASO-AC. Temos os membros representantes da ARIN, a PNIC. Na semana passada foi a sessão da PNIC, no evento APNIC 60, onde também houve um evento presencial e virtual apresentando o documento e sua evolução. Temos os representantes da região do LACNIC e também os do RIP. Antes de continuar, vou oferecer a palavra a Ricardo Patara, que vai apresentar por que a revisão deste documento. Vou oferecer a palavra, ele vai falar português, como assinalou Sandra, podem usar o serviço de tradução simultânea ou interpretação. Olá, Maria, boa tarde, obrigado pela introdução. Boa tarde a todos os participantes. É uma satisfação poder contar com a audiência de vocês e também possíveis perguntas, comentários. Como a Maria comentou, como uma introdução, o porquê desse documento, né? Vamos contar um pouquinho da história. Existe um documento atualmente que se chama ICP2. Ele tem a função de auxiliar a ICANN e os RIRs já existentes no processo de reconhecimento e estabelecimento de novos registros regionais. Esse documento tem 25 anos já. Nesse quase um quarto de século, muita coisa mudou, tanto na internet, mas também na relação entre as instituições. Nesse meio tempo, temos novas instituições, processos de governança sendo revistos, relação da AICA com os RIRs, relação entre os RIRs sendo modificadas. E por isso, o documento precisa, por causa disso, de uma revisão. Só contando um pouquinho da história, se a gente olhar nessa tabela que está à esquerda, temos ali uma ordem da criação dos registros regionais até então, 92, o RIPE NCC, ARIN, a PNIC, ARIN, assim por diante, e a AICA sendo reconhecida depois, em 98. Em 2001, vem esse documento, CP2, que nós estamos comentando, e ele foi importante, porque ele foi utilizado no reconhecimento do LACNIC, que aconteceu em 2002, e depois, posteriormente, no estabelecimento do AFRENIC, em 2005. Então, ele teve seu papel, ele foi importante, mas, como eu disse, quase 25 anos já se passaram e você precisa de uma revisão. Especificamente, dois pontos que chamam a atenção, que são endereçados nesse processo, são as responsabilidades contínuas dos RIRs, uma vez reconhecido, o que eles têm que continuar fazendo, têm que se preocupar. Isso, de alguma forma, está implícito no documento, esse ICP2, o documento vigente, mas é interessante deixar escrito, deixar claro e bem escrito nesse documento que vem a substituí-lo. E também possibilidade de um RIR perder o seu status de RIR, a revocação do seu reconhecimento, caso essas responsabilidades que estão lá explícitas no documento não sejam cumpridas. Então, é algo que não existe hoje de forma clara e explícita no documento e motivou esse grupo a revisar o documento, colocar esses pontos e também outros que vão ser endereçados mais adiante. Podemos passar para o próximo slide. Aqui um pouquinho da história de como começou esse processo. Então, lá em 2023, desculpa, o NRO, que é uma organização que representa os RIRs existentes em conjunto em suas operações, solicitou ao ASAC, que é esse grupo que a Maria comentou, duas tarefas, basicamente. Revisar o que seria o processo de implementação, a implementação de procedimentos daquilo que está escrito no documento SP2. Como eu disse, o documento está lá, serve de guia, mas não havia ainda
um procedimento traduzindo esse guia, esse passo a passo, em processos. Então, isso foi feito lá em 2023, foi revisto pelo ASO-AC, mas, além disso, a longo prazo, revisar o documento CP2 em si mesmo e ver o que precisaria ser atualizado numa nova versão, comentando ali aqueles pontos, não é? Tem passado um bom tempo e alguns pontos que não eram explícitos, seria o ponto necessário, o momento necessário para uma revisão e propor um novo documento que viesse a substituir o CP2. Slide. Aqui um pouquinho da linha do tempo, desse processo como um todo, né? Em 2023, como eu comentei no slide anterior, né, NRO solicitou a ASO a ter essas tarefas, e em outubro de 2024, um pouco mais de um ano depois, um pouco menos de um ano depois, aparece um primeiro documento para consulta. Esse documento ele contém os princípios que uma nova versão do ICP2, o documento que venha substituí-lo, deveria ter. É importante a gente, antes de escrever o documento, verificar quais são os princípios importantes que tem que falar. Alguns que já estavam no ICP2 e novos. Feito isso, passou-se uma consulta, esse documento de princípios, para uma consulta pública. Esse processo, desde o início, levou em consideração a participação da comunidade como um todo, para deixar o processo bem transparente e participativo. Essa consulta aconteceu em outubro, entre outubro de 2024 a dezembro. Entre dezembro e fevereiro, as respostas foram revisadas e, em fevereiro, foi publicado um informe de como foi essa consulta, um informe do questionário dos princípios. Posteriormente, levando em consideração aqueles princípios comentados durante a primeira consulta, publica-se a primeira versão desse documento, que já tem um formato de guia para reconhecimento dos riscos, que é o documento que a Maria comentou, documento de governança dos riscos. E se inicia uma nova consulta, mas agora não mais do princípio, mas sim do documento já mais formalizado, em abril de 2025. E agora, feita essa revisão, recebido esses comentários e feita a revisão dos comentários que aconteceu nessa primeira versão do documento, o ASO-AC, esse grupo, publicou uma segunda versão do documento, que está em consulta agora, como a Maria também comentou. Então, nesse momento, estamos consultando a segunda versão do documento. Então, já é uma versão aprimorada com base nos comentários recebidos lá desde abril de 2025, quando foi a sua consulta. Próximo slide. Aqui, uma linha do tempo gráfica, e todos esses quadros em cinza que a gente vê já foram contemplados, já passou por esses pontos, né? Estamos nesse primeiro quadro um pouco mais azul, entre o terceiro e o quarto de 2025, que é justamente o momento de fazer uma revisão, obter comentários públicos dessa segunda versão do documento de governança. Então, só lembrando, teve a primeira versão, recebemos comentários, esses comentários foram analisados intensamente e viemos então com a segunda versão. E aí estamos buscando comentários da comunidade e solicitamos a participação em relação a essa segunda versão. Terminada essa fase, vamos avançar então para o que seria a versão final desse documento, lá para até o primeiro quarto de 2026, e em seguida, com a versão final, um processo de aprovação e adoção desse documento pelas entidades envolvidas, que seriam a AICA e os RIS, mas esse ponto ainda não tem uma previsão específica de definição, mas seria com certeza logo após a versão final, aí no primeiro quarto de 2026. Próximo slide. Como referência, são os documentos que eu mencionei, mais à esquerda, aquele primeiro que tem os princípios que deveriam ser considerados numa nova versão do documento. À direita, aquele que foi a primeira versão do documento, é um rascunho daquele primeiro documento, a primeira versão, que passou por consulta. E agora nós temos a segunda versão do documento, próximo slide, que está nesse link. Convido a todos que, caso não tenham ainda acessado, que leiam esse documento, seja para comentar agora ou em outras oportunidades. Mais para frente a gente vai comentar, mas vamos ter o evento do LACNIC posteriormente, no próximo mês, onde vai ter um espaço para comentários. Então, esse é o documento, um novo documento, a versão 2,
considerando os comentários e revisão que foi feita na versão 1 do documento, como comentado anteriormente. Próximo slide. E esses são dois documentos que a Maria comentou, muito importantes também, que vai auxiliar na compreensão das fases, né? O primeiro link ali faz uma comparação entre a versão 1 e a versão 2. O que estava na versão 1, que foi alterado na versão 2, foi ajustado. É interessante, porque mostra ali que na versão 1, possivelmente tinha alguns pontos que necessitavam esclarecimento, ajuste, e isso foi refletido na versão 2, então dá para acompanhar essas mudanças. E o documento um pouco mais abaixo, no link mais abaixo, tem uma explicação, uma justificativa para cada um das mudanças. Então, ajustou-se um ponto e tem ali uma explicação por que aquele ponto foi ajustado, seja com base de comentários da comunidade, seja porque a revisão apontou alguma necessidade nova. Então, está tudo bem explicadinho ali, que permite essa transparência em todo o processo. Convido também a que deem uma lida nesses documentos. E aí, já avançando para a parte desse documento versão 2, o que nós temos de novo, né? O que mudou? Então, de forma resumida, eu vou apresentar aqui essas mudanças, depois elas vão ser esclarecidas com mais detalhe posteriormente. Mas, primeiro, o título. O título inicial gerou algumas confusões e, para algumas pessoas, dava uma amplitude muito grande no escopo do documento ou a expectativa do que seria o documento. Foi revisto. O preâmbulo, ou seja, aquele texto que vem antes dos procedimentos, das instruções, ele está mais amplo, porque ele explica melhor o documento, porque também alguns comentários recebidos ficava em dúvida ali qual que era o papel desse documento, será que ele já deveria ter alguns detalhes de implementação dessas regras, então se esclarece bem qual que é o escopo daquele documento nesse preâmbulo, e também se explica que haverá um outro documento, que são os procedimentos de implementação. Então nós temos o documento de governança, que é um guia dos pontos principais para reconhecimento, manutenção dos rios, e vai ter um outro documento. E como isso vai ser implementado, verificado, de tempos em tempos. Então, fica claro nessa versão 2 que alguns das implementações que foram questionadas durante a revisão vai estar num outro documento posterior. Próximo slide. Ainda continuando com as alterações de forma resumida, ajustou-se também os processos de reconhecimento e revocação de conhecimento dos rios, não é? Alguns processos adicionais e principalmente uma preocupação que foi levantada pela comunidade, que na versão 1 pedia-se voto unânime, ou seja, todos os envolvidos no processo de aprovação de um novo rio, por exemplo, que seriam os rios existentes, tivessem unanimidade na aprovação. Isso alterou. Agora já não há mais necessidade de unanimidade, mas tem também alguns processos de revisão, então bem esclarecidos nessa nova versão. Alterou-se também alguns pontos em relação à auditoria. Então vamos lembrar, esse documento vai destacar pontos que os RIs têm que estar atentos na manutenção da sua operação, do seu funcionamento. E se prevê nesse documento de governança momentos em que auditorias possam ser solicitadas para confirmar se ele está fazendo direitinho o seu papel. E como se iniciam essas auditorias, esse processo de início de auditoria sofreu algumas alterações, também com base a comentários da comunidade, e finalmente um outro ponto, não menos importante, que é um processo de continuidade emergencial. Vamos supor que um rio está passando por alguma situação muito particular que afeta a operação, ou que poderia afetar a operação, atendendo seus membros, os demais RIs poderiam ali assumir aquela operação de forma emergencial por um determinado período delimitado, para que ele possa se reorganizar. Então é algo que não existia, que viu-se a necessidade e a importância e foi incluído nessa nova versão. Então basicamente é isso, de uma forma sucinta, os ajustes principais, mas eles vão ser explicados com mais detalhe pelos próximos expositores. Obrigado.
Obrigada, Ricardo. No, era Simplesmente para passar a palavra, después del contexto que nos ha dado Ricardo, depois do continuamos contexto dado pelo Ricardo, vamos algunas cuestiones continuar com justamente que ha algumas ido das explicando questões que já brevemente Ricardo, pero foram más en explicadas, profundidad pelo por menos foram Esteban. Y apresentadas pelo comentar otra cosa, Ricardo, que serão perdón, comentadas vamos a mais hacer profundamente aí pelo en algún Esteban. momentito cuando termine Quando o Esteban la parte de terminar a parte de conocimiento, revocación de conhecimento conocimiento, e vamos a revogação, tener vamos preguntas. deixar um espaço Así, para bueno, si alguien tiene perguntas. Se alguna alguém duda, tiver que lo alguma vaya dúvida, pensando. pode já começar a Adelante, pensar Esteban. Muchas gracias, María. em Bueno, muchas gracias, apresentá-la. Muito Ricardo. La verdad obrigado, que Maria, escuchándote, Ricardo. hay un montón de Ouvindo trabajo ya vocês, hecho, sim, un montón de sei trabajo que por há hacer en este muito proceso trabalho de já feito, muito actualización trabalho por de la fazer na ICP2 atualização da y bueno, la ICP2 verdad que estamos e estamos muito contentos como contentes representantes de la comunidad de estar como trabajando, representantes ¿no?, en la da actualización de este comunidade, documento que nos tra- parece tan importante para, muito contentes digamos, pelo la trabalho que gobernanza está sendo de todo feito el relacionado à ecosistema governança de todo o de ecossistema la da comunidad de números comunidade digital. de Entonces, números da vamos a ver ahora internet. un Vamos poco ver en, agora, com digamos, um un poquito pouco más de mais de detalle qué fue lo que detalhe, cambió entre la o que versión mudou 1 entre a y la versão versión 1 e a 2. versão 2. Lo primero que les quería compartir es, bueno, en el No caso caso do del título, título, em primeiro es lugar, decir, podría parecer solamente una pode corrección de passar, forma, pode pero aparecer en que é realidad uma va un poco más correção de allá, forma, en mas tem el mais a ver com o contenido del conteúdo documento, do ¿no? documento. El O documento documento se ha llamado originalmente Documento de chamava-se Gobernanza para el Documentos de Reconocimiento, Governança para o Mantenimiento y Reconhecimento, Revocación Manutenção e de todos Revogação do los registros Conhecimento regionales de das Internet. registros Y regionais da ahora internet. le incluimos Agora el incluímos término a operación, palavra ¿no? operação, Documento de documentos de Gobernanza governança para o para el reconhecimento, a Reconocimiento, la Operación operação e a y la Revocación revogação do del reconhecimento reconocimiento dos de los registros registros regionais da regionales de Internet. internet. El O fundamento es fundamento que en la palabra é que a operación, palavra digamos, se describe operação mejor la descreve naturaleza de melhor los a requisitos natureza dos operativos. requisitos operacionais do Pensemos que documento. este Este documento no documento solamente não só apunta a los aponta requisitos aos dados requisitos en el que minuto devem cero ser del dados momento ao del minuto reconocimiento zero, del ao minuto do registro, sino reconhecimento do luego, registro, es decir, a lo largo de mas toda depois, ao digamos, la longo vida de del toda a vida do registro registro regional de regional da Internet, se internet, establecen aquellas são estabelecidas as obligaciones y obrigações e compromisos os que ese registro compromissos que regional esse registro debe deve cumplir, ¿no? cumprir. Por eso Por es isso é importante importante incorporar este incluir o término que es termo de operação. operación. En cuanto otro Outra cambio mudança fundamental es la fundamental incorporación de un foi preámbulo a inclusão de um extenso. preâmbulo Ustedes mais saben, extenso. el Vocês preámbulo sabem que o podría preâmbulo servir serve de como interpretación, servir digamos, de marco, de de referencia âmbito a de todo el texto referência ou del documento, ¿no? interpretação Entonces, en este de todo caso, o se documento. buscó Neste un caso, preámbulo más procuramos então extenso que explique ampliar um pouco o claramente preâmbulo, el propósito definindo y o los objetivos propósito e os del objetivos do documento. Y documento. el fundamento O justamente es ofrecer fundamento é oferecer um mayor maior contexto para contexto quien para lee aqueles el que leem documento, o para quien busca documento, que procuram interpretarlo y que sirva interpretá-lo, justamente para para servir explicar cómo que nuestros profesionales servir pretenden como promover ciertos interpretar as objetivos. suas La verdad que en la disposições e discusión o que, que tuvimos ou seja, internamente en el disposições ASO que nos pareció pretendem que promover esto es certos importante objetivos. porque, Achamos que bueno, era el importante a nombre, el mudança, título del porque documento, bom, gobernanza já y o título do gobernanza, documento, parecería que quando es un menciona a documento que debería governança, abarcar bom, nos todos los faz pensar aspectos que é um documento que del deve abarcar funcionamiento de todos la os vida de un RIR. aspectos do funcionamento da Entonces, vida de um RIR. ajuste en el título Então, más la ajuste do incorporación título, mais de a un preámbulo inclusão de um extenso ha tenido preâmbulo como maior, mais finalidad amplo, facilitar la permitiu interpretación facilitar, de este permite documento y de facilitar a alguna manera interpretação desse darle su documento e adecuado dar-lhe o ámbito de seu aplicación, âmbito ¿no? de aplicação Adecuado y conocido. adequado. Otro de los cambios Outra das tiene que ver con mudanças hablar expresamente de que van a existir tem a procedimientos de ver com a implementación, existência de ¿no? procedimentos de Como decíamos, implementação. es un É um documento documento que podría abarcar un que montón de pode aspectos, pero creo que abranger lo muitos importante es aspectos, concentrarnos mas en é los importante que contenidos, nos en esos concentremos no conteúdo, aspectos nos fundamentales aspectos del fundamentais do reconocimiento, de reconhecimento, la revocación del revogação do reconocimiento, de la reconhecimento, da operación de operação los dos RIRs RIRs, y dejar algunos deixar casos alguns justamente casos, para normas o documentos ou posteriores normas e de para implementación, normas e ¿no? Entonces, documentos la nueva sección posteriores de 2D señala que implementação. los RIRs y
Aqui, na seção 1.3, assinala que os RIRs e a ICANN podem desenvolver conjuntamente procedimentos adicionais específicos para implementar os documentos de governança chamados procedimentos de implementação. O fundamento foi abordar as preocupações da comunidade da necessidade de desenvolver detalhes ou procedimentos adicionais em torno de certas obrigações gerais do documento de governança dos RIRs. Esses procedimentos não podem contradizer nem anular nenhum dos termos do documento de governança dos RIRs. El aspecto, si quieren, fundamental del documento o el que más O aspecto interés fundamental trae ou mais es el del interessante reconocimiento y do revocación del documento é o reconocimiento. do Vamos a ver ahora reconhecimento e las revogação do diferencias entre la reconhecimento. versión 1 Vejamos as y la versión diferenças 2 en entre cuanto as a versões estos 1 e aspectos. 2. En primer lugar, en cuanto al Em primeiro lugar, reconocimiento, el a cambio es mudança que sobre un o RIR candidato puede reconhecimento ser diz que reconocido RIR sin el candidato apoyo pode unánime de ser los actuales reconhecido RIRs, sem o apoio unânime siempre dos que un atuais tercero RIR, sempre que independiente um terceiro designado por la ICANN independente determine designado que pela un ICANN único RIR incurrió determine en que una um error único parcial RIR de hecho incorreu o num erro proporcionó una material, de justificación fato, ou inadecuada en su proporcionou uma recomendación de justificação no reconocer inadequada na al sua RIR recomendação candidato. de não reconhecer o El RIR fundamento de esta candidato. O modificación fundamento da identificó mudança la é que foi preocupación de identificada que a un RIR preocupação de pudiera que o RIR oponerse possa al se reconocimiento de un nuevo opor ao RIR por reconhecimento de um razones novo RIR por razões inadequadas ou ilegítimas. Entonces, en ese Nesse sentido, sentido, establecimos un estabelecemos um mecanismo mecanismo que que permite permite invalidar la invalidar a decisión decisão de de um un RIR RIR discrepante, discrepante, asegurando al mismo garantindo tiempo ao que los mesmo RIRs tempo que no os se RIRs vean não se obligados sintam a entablar obrigados a relaciones estabelecer comerciales con nuevas relações entidades que comerciais com pudieran ser novas entidades ilícitas en sus que possam respectivas ser ilícitas nas jurisdicciones. suas Este respectivas tema fue un tema, jurisdições. digamos, central de Esta foi uma discusión questão porque estamos central de buscando que si bien discussão. Estamos se preserva, procurando digamos, la não só a coordinación del preservação sistema do sistema de de registros registros regionales regionais, como un como um sistema sistema único único de de administración administração de los dos recursos recursos numéricos da numéricos de internet. Internet, en el caso de que exista la Se solicitud houver de a reconocimiento solicitação de por parte de un reconhecimento por um tercero, terceiro, por bueno, en el exemplo, caso que no haya esa mas no caso unanimidad, que puede de pedir não a un haver tercero unanimidade, independiente podemos que pedir a um revise, terceiro digamos, independente para esa que decisión. faça De uma esta manera, revisão dessa se decisão. evita Assim, digamos, evitamos una uma situación situação de de bloqueo, una bloqueio situación de bolilla negra ou uma que, digamos, situação em que não se possa, podría atentar contra uma el situação que possa funcionamiento del ir contra sistema o y el nuevo, funcionamento do el nuevo sistema ou registro de um novo regional. registro da internet. De la misma manera, en Da cuanto a la mesma revocación del forma, reconocimiento, que es otro de em los termos puntos de revogação do clave reconhecimento, de outro este ponto-chave documento, deste se documento, incorporaron foram protecciones incluídas adicionales para un RIR proteções adicionais afectado para um por RIR proceso de afetado por um revocación del processo de reconocimiento. En este revogação do sentido, reconhecimento. esa Aqui, a propuesta de proposta de revocación tiene que revogação deve cumplir cumprir unos determinados requisitos requisitos mínimos mínimos que están establecidos en el estabelecidos no documento. documento. Y, digamos, en esse processo se le dá Nesse la posibilidad, processo, podríamos decir, como el derecho como de direito defensa de al RIR defesa do afectado RIR para que responda afetado, públicamente por escrito. se dá a Y todo esto en oportunidade un de que ele contexto responda de publicamente transparencia, por donde escrito. ICANN Isso deve debe estar tudo num publicar contexto de y transparência, justificar onde a ICANN las deve razones publicar de su decisión. e explicar as Porque razões el de sua fundamento, bueno, decisão. es E o importante fundamento asegurar qual que el é? proceso de É revocación importante del assegurar que o reconocimiento processo de sea revogação do transparente y reconhecimento fiel seja a los requisitos transparente e del fiel documento de aos gobernanza de requisitos los dos RIR documentos de que governança proteja los dos RIRs derechos y las e libertades. que Y proteja algo os que es direitos do importante RIR señalar, afetado. estaba en la É versión 1, importante pero assinalar con que más fuerza en la versión também 2, está na es que versão 1, mas siempre com la mais revocación força del na 2, reconocimiento es el é que a último revogação do recurso reconhecimento con el cual cuenta, é o digamos, el último sistema recurso y do siempre se le va a dar sistema la e posibilidad sempre haverá a al RIR que possibilidade, se está dará a con possibilidade a dificultades o que no esse RIR está que está com cumpliendo dificuldades ou que não con las consegue obligaciones cumprir establecidas en el com as documento, la obrigações posibilidad estabelecidas de no documento, subsanar a ese possibilidade error. de corrigir essa situação. En cuanto a quién Quanto a puede quem solicitar pode la fazer a revocación del solicitação da reconocimiento, bueno, aquí revogação do también hay cambios, reconhecimento, ¿no? Por também un temos lado, mudanças aqui. establecimos Por um un lado, a gente umbral para estabeleceu iniciar el um proceso de novo revocación limite del para iniciar o reconocimiento, processo de que es 2.000 revogação de miembros reconhecimento, del que é RIR de que 2.000 está membros ou afectado o el 25% 25% de membros de um de RIR miembros, afetado, de lo que o sea que menor. for De menor. alguna manera, este De umbral alguma responde forma, esse a algunas limite inquietudes de la responde comunidad, digamos, una a comunidad que está, questões que a digamos, comunidade afectada por el mal levantou, né, funcionamiento de un
de repente, uma comunidade afetada pelo funcionamento errado de um RIR pode solicitar início do procedimento de revogação do reconhecimento. Então, sim, nessa segunda versão é possível, mas é preciso conseguir um apoio razoável para que também não seja uma ação unilateral de uma minoria de membros que em prejuízo do RIR. Então, também é permitido que a ICANN inicie o processo de revogação do reconhecimento, mas não pode fazê-lo sozinha, mas como na versão 1, precisa da participação e aprovação dos demais RIRs. Quais são os fundamentos dessas mudanças? A gente percebe que diferentes RIRs têm diferentes números de membros e diferentes critérios para considerar que são membros. É por isso que a gente colocou um limite que fosse adequado para todos os RIRs, e entendemos que é um tipo de padrão para todos, e possibilitar que a ICANN inicie a revogação do reconhecimento dá uma neutralidade adicional. Aqui são os dois assuntos mais complexos que mais interesse podem gerar. Será que algum dos participantes do webinar tem alguma pergunta, tanto do que o Ricardo apresentou ou do que eu apresentei até agora? Eu não estou visualizando perguntas, Esteban, mas antes de continuar com as auditorias, eu acho que é bom, estamos contando um pouco todas as alterações e que a comunidade entenda que não é um processo simples e que possamos entender que desde que foi recebido o feedback da primeira rodada de consultas, você já foi referindo quais foram, mas quais foram os tópicos mais debatidos no ASO para, de alguma forma, implementar esse novo draft? Sim, de fato, houve muitos tópicos muito debatidos, mas talvez teve um que foi mais importante, que era qual era o limite ou o limiar. Isso é, que quantidade de RIRs tinham que estar de acordo para o reconhecimento de um novo RIR. Então, nesse caso, o documento original se referia a uma unanimidade. A comunidade tinha colocado alguma preocupação pela unanimidade, e, de fato, o que nós percebíamos por uma questão de estabilidade do sistema, pensávamos que, sendo um sistema único coordenado, onde cada RIR tem a função de administração dos recursos na sua região, mas que, de alguma forma, é realizado de forma coordenada com os demais RIRs. Então, consideramos que era importante, no caso do reconhecimento, contar com a anuência do RIR que fosse afetado, seja porque é alterada a sua área de serviço ou por algum outro tipo de critério que também era importante contar com seu ponto de vista. Então, isso foi o que mais debate gerou, e finalmente encontramos este sistema onde, de alguma forma, se mantém uma unanimidade, mas não é uma unanimidade absoluta, mas no caso que possa se entender que um dos RIRs não está aceitando o reconhecimento e a decisão é uma decisão arbitrária, baseada em algum tipo de erro, pode-se pedir a um terceiro independente que faça uma revisão dessa decisão, e também pode-se pedir ao RIR dissidente que volte a considerar a sua decisão. Então, eu acho que essa foi a forma de encontrar uma compatibilidade entre o critério de unanimidade para manter a coordenação do sistema e, por outro lado, garantir que não vamos ter um direito de veto ou de bloqueio de um RIR, particularmente para o reconhecimento de um novo registro regional. Muito obrigada, Esteban. Eu não vejo perguntas. Entendo que é uma questão bastante
densa e queríamos aproximá-lo da comunidade para que entendam o que é de informações, o que mudou de um documento para o outro. Vamos continuar com a parte de auditorias e vamos deixar um espaço para as perguntas no final. Vamos dar espaço para os próximos tópicos. A questão das auditorias também foi debatida, porque a finalidade da auditoria é dar um alerta precoce de um RIR que está em dificuldades. Então, como é que a gente fica sabendo, como comunidade global, que o RIR está tendo dificuldades? Uma forma é por meio de auditorias regulares, com resultados públicos, que possibilitam que a comunidade conheça o estado de cumprimento ou descumprimento das obrigações estabelecidas para o RIR. Então, aí aparecem as auditorias ad hoc de um RIR, que podem ser solicitadas pelos demais RIRs por uma decisão da maioria. Antes era preciso unanimidade, mas temos esse caso onde os demais RIRs percebem que o RIR está em dificuldades, então podem solicitar uma auditoria ou também o limite dos 2.000 membros ou 25% dos membros, o que seja menor, pode pedir uma auditoria, ou inclusive a ICANN poderia solicitá-la. E nós consideramos que isso é muito importante, justamente como eu falava, é oferecer mecanismos adicionais para detectar problemas ou possíveis inadimplências de forma precoce, ou de descumprimentos de forma precoce. Obrigada, Estevam. Eu vejo que tem uma pergunta. Vamos aproveitar, como não houve nenhuma até agora. E Oscar Robles pergunta: na definição de membro, limitaram a definição à capacidade de escolher sua diretoria. Antes, essa era uma das capacidades do membro. Eliminaram a palavra incluindo. Essa limitação não foi percebida ou tem uma explicação a esse respeito? É uma pergunta. Muito obrigado, Oscar. Vou ler a definição. Membro se refere a uma pessoa jurídica ou física, conforme couber, que tem direito a participar da governança de um RIR ao votar para eleger os integrantes do órgão reitor. Então, procuramos que isso fosse útil para que todos os diferentes sistemas jurídicos e os diferentes estatutos de cada RIR. Então, não ficou tão preciso, mas que podia ser interpretado em função das leis e no local de constituição de cada RIR. A ideia de membro, como nós entendemos no LACNIC, tem a capacidade de votar e de participar principalmente das eleições da diretoria, do conselho diretor, de escolher o órgão de governança e administração do RIR. Continuam a chegar perguntas, então vou deixar um espaço para fazê-las. Nicolás Fumarelli pergunta: como seria a solução temporária da operação por um operador temporário? Isso inclui migrar o RPKI, DNS reverso? Poderia-se continuar a alocar recursos, criando ruas e assim por diante? Eu acho que ainda temos que apresentar a parte do operador temporário, mas o intuito é que sim, que o operador temporário, no documento que é denominado operador de emergência, seja quem possa oferecer o serviço de continuidade do registro em casos excepcionais. Poderia ser tanto por descumprimento das obrigações estabelecidas no documento, mas também por causa de desastres naturais, casos fortuitos ou força maior. Mas justamente a finalidade do operador de emergência é poder garantir a continuidade dos serviços de registro fornecidos aos titulares dos recursos dessa região, atingida por essa situação excepcional, vamos dizer. Aqui se antecipou. Vamos ver isso com Jorge. Tem mais uma pergunta de Oscar, que consta na definição dos membros abertos, explicitamente incluíram pessoa jurídica ou física. Isso pode representar desafios no tratamento de dados pessoais para todos os RIRs em função do GDPR e semelhantes. Analisaram esse impacto?
Sim, Oscar, a gente discutiu bastante, certamente cada região com seu próprio, da sua própria perspectiva. Do lado europeu, houve mais preocupação por o GDPR e tudo que acarreta, mas, mais uma vez, procuramos estabelecer o que são bases em comum, que fossem úteis para todas as regiões, sem entrar em particularidades normativas de uma região específica, e poder contar com um documento que servisse para todas as regiões. Então, essa questão dos membros abertos como critério de governança de um RIR é totalmente desejável. E depois podem ser pessoas jurídicas ou físicas, mas sempre em função dos estatutos, da legislação local e até as políticas de atribuição ou alocação de recursos de cada região. Muito bem. Temos uma pergunta de Lito sobre a situação do operador de emergência. Esteban, se quiser, pode ficar para depois, porque como o Jorge ainda vai apresentar. Sim. Então, pode continuar com a apresentação. Então, esse slide seria o seguinte. Então, a questão das auditorias, como falávamos, tem dois tipos de auditorias: as auditorias ad hoc, que são as que percebemos que, quando tem uma situação de preocupação, pode ser pedido pelos membros, pode ser pedido pelos demais RIRs, pode ser pedido pela ICANN, mas também tem as auditorias periódicas ou regulares, que tinha um princípio geral que os RIRs têm que se submeter a auditorias regulares, e elas agora se estabelecem que devem ocorrer no mínimo a cada 3 anos. E a fundamentação é fornecer maior especificidade sobre a frequência das auditorias regulares e garantir que os problemas sejam identificados antecipadamente. Era como fazer uma verificação de qual é a situação do RIR, e se houver algum descumprimento, alguma anomalia, poder detectá-lo com tempo, para ter um prazo de graça que possibilite corrigir esse descumprimento e continuar a prestar os serviços com os parâmetros de qualidade exigidos pela comunidade. Bom, agora sim, passamos para a continuidade de emergência, que é uma questão nova, e outros assuntos, e vou oferecer a palavra a Jorge para que continue com a apresentação. Oi, boa tarde. Obrigado, Maria. Agradeço a todos os amigos que se uniram a este webinar. Acho que é um espaço que está ganhando mais protagonismo em todas as regiões. Então, vou procurar referir um pouco sobre este assunto, mesmo que já Esteban antecipou alguma boa parte, Ricardo também, mas eu vou fazer alguns comentários bem rápidos. De fato, o Registro Regional da Internet, nós gostaríamos que operasse bem, que funcionasse o tempo todo, sem falhas. E isso possibilitaria garantir a continuidade da operação e dos negócios de todos os membros do registro regional e, como consequência, o desenvolvimento de todas as sociedades da região, que também se beneficiam desses recursos. Mas, além disso, não é uma questão apenas local, é uma questão global. Portanto, o que é interessante é que todos os registros funcionem bem e que isso possibilite o desenvolvimento no âmbito global de todas essas questões econômicas e sociais. Essa é a teoria, era tudo muito bonito, mas podem ocorrer situações onde efetivamente o Registro Regional da Internet não possa cumprir suas funções de forma satisfatória. Identificamos 2 cenários principais: onde há uma situação temporária, onde pode ser, vamos dizer, por uma catástrofe, um problema natural, que impede que o registro se mantenha operacional por determinado
tempo curto, mas tem o sistema, isso é abalado, e também os casos onde se está vendo um processo de revogação de reconhecimento, e esse processo pode ser um pouco longo e possam ocorrer, o funcionamento do RIR possa ser afetado. O que nós não queremos é que os membros sofram por causa disso. Então, a novidade que a gente colocou no instrumento é que é preciso que exista um mecanismo para transferir de forma rápida e temporária a responsabilidade de um RIR para um operador de emergência. Isso vai ser definido de forma conjunta entre todos os registros e a AICA. Neste caso, onde alguns podem ter alguma, sei lá, alguma pergunta de ver como é, quem é que vai ser o operador de emergência do LACNIC. De fato, isso ainda está aberto para a parte de implementação. Nós apenas estamos falando no documento que é importante que exista e que é preciso desenhá-lo. Mas isso já faz parte da implementação. O que é fundamental é que isto não substitui o processo de revogação de reconhecimento, mas é uma forma de solucionar uma crise que pode surgir num determinado momento por esses motivos que eu contei. No próximo slide, vocês verão que só estamos falando de que esta operação temporária de um operador de emergência se limita a 90 dias, um processo relativamente curto, até 90 dias. E caso não tenha sido possível solucionar o problema nesse tempo, será necessário fazer uma renovação formal desse processo. Mas vejam algo importante. Para realizar o processo, deve haver uma justificativa pública e uma consulta aberta à comunidade. Então, observem que aqui falamos sobre um processo que deve ser completamente transparente, assegurando a responsabilidade de um operador de emergência para dar continuidade ao trabalho do RIR. E depois que essa questão tenha sido solucionada e o RIR possa operar normalmente, passamos a falar de que tanto o RIR como o ICANN devem fazer um processo de revisão posterior ao evento, publicar um relatório e oferecer qualquer processo para receber a realimentação da comunidade. Isso vai nos ajudar a aprender do que aconteceu para incorporá-lo nos processos operacionais e poder enfrentar novas situações que possam surgir, tanto nesse registro como em qualquer outro RIR. Também gostaria de comentar algumas mudanças, várias, que se acrescentaram. Neste caso, aqui no slide aparece numa ordem, eu vou mencionar na ordem contrária, que é a questão da retificação. O que diz isso aqui? Se vocês leram o ICP2 original, vão ver que há uma série de diferenças importantes com relação ao documento que estamos fazendo agora. Este é muito mais amplo, tem muito mais detalhes, e a possibilidade de implementar, então, tudo o que está no documento novo vai levar algum tempo. O que está sendo definido aqui é que o período para cumprir com todas as propostas deste documento é de 3 anos. Depois, também se inclui que cada documento feito depois do documento deve acrescentar um tempo, ou seja, incluir um tempo associado para a implementação dessa mudança nos diferentes RIRs. Queremos que isso, não é que nós queremos que isso aconteça e que seja feito dentro do tempo que as pessoas acharem, não, está determinado.
Além disso, há uma nova seção que inclui a exigência de que cada RI tenha um mecanismo de resolução de disputas. Então, um membro de cada RI pode fazer, então, valer aqui seus direitos. É uma instância nova que aparece neste documento. E outra coisa importante que pode parecer muito simples é que até o dia de hoje, a experiência que temos no ecossistema da internet é que todos os RIRs trabalham e funcionam de boa fé. A atuação é de boa fé. Mas isso é importante, não só que aconteça, mas que esteja contido no documento, para que no futuro se saiba e seja considerado para as novas atualizações sobre o funcionamento do ecossistema num período determinado. Falamos então que os registros atuam com boa-fé e imparcialidade, em virtude, logicamente, desse documento de governança. E, além disso, todas as ações devem ser realizadas com prontidão, ou seja, dentro de um tempo relativamente curto, prazos, razoáveis. Essas são algumas das inclusões feitas, sobre as quais eu gostaria de comentar com vocês. Maria, eu termino então, vou fazer apenas uns lembretes aqui para os amigos, depois passamos às perguntas. Sim, claro, Jorge. Gostaria de lembrar que a consulta começou no dia 28 de agosto e estará aberta até dia 7 de novembro. É preciso, então, que se entenda o seguinte: este é um documento quadro que contém um grupo de princípios, definições, mas deve estar acompanhado de documentos de implementação. Isso é importante porque, às vezes, há perguntas ou feedback que chega para as consultas que tem mais a ver com a implementação em si do que com o conteúdo do documento, os guias que estamos tentando estabelecer. Também é importante receber o feedback para esse documento e saber se ele já satisfaz as dúvidas geradas ou seja, resolve as dúvidas geradas pela primeira versão. Independentemente dessas duas coisas, nós convidamos todos vocês para que participem com seus comentários neste processo de consulta. Como eu disse, está aberto até o dia 7 de novembro. Para isso, temos uma lista regional. Acho que todos os que estamos no webinar estamos já registrados nessa lista, mas saibam que o material vai ficar disponível para todas as pessoas interessadas. Então, aí vocês têm as informações sobre como se registrar nessa lista. Aqui temos o QR Code, que dá acesso a listas similares de outras comunidades. E aproveito para adiantar uma informação. Teremos uma sessão no dia 8 de outubro, no LACNIC 44, LACNOG 2025, às 20 horas UTC. Será uma sessão a qual vocês já podem se registrar no evento LACNIC 44, LACNOG 2025. Os registros estão abertos. E, finalmente, gostaria de deixar novamente o QR Code onde está o documento sobre o qual falamos hoje, para que aqueles que não leram tenham a possibilidade de revisá-lo e, logicamente, fazer seus comentários por meio da mailing list, que eu mencionei agora há pouco, da lista. E também podem fazer perguntas, logicamente, e comentários durante as sessões a sessão que teremos no LACNIC 44. E esse feedback que vocês vão nos dar vai servir para que possamos
fazer uma conclusão, cheguemos a uma conclusão sobre o documento e a sua serventia. Passo a palavra a Maria. Muito bem, Jorge. Vejo que há alguns comentários que surgiram sobre. Lito fez sobre os operadores de emergência e outros mais. Então, Lito diz assim: um operador de emergência será definido e aceito pelos RIRs e pela AICAN. Assumo que as especificações desse operador fazem parte da implementação. O NRO pensa preparar este manual de implementação, e se for assim, quando seria? Na verdade, essa parte do operador de emergência está dentro do processo de implementação, e claro que o NRO deve estabelecer nos seus manuais as datas. Então, seria interessante perguntar diretamente ao NRO, mas já estamos trabalhando. Estão trabalhando, estão avaliando tudo que estamos fazendo e já estão tomando algumas providências, vendo algumas questões que estamos vendo, sobretudo com a equipe jurídica, porque toda essa questão do operador de emergência tem questões legais associadas, pela proteção de dados, pela confidencialidade. Então, a equipe jurídica está trabalhando sobre isso, vendo suas implicações. Lito, não posso te dar uma data, porque eu não sei qual é essa data, mas tenho certeza que será, que será publicada em breve e será muito bem feito esse trabalho, porque é fundamental garantir a continuidade das operações. María, sí. Maria quer comentar alguma coisa, Esteban? Se me permite, como comentário geral, talvez nos ouviram defendendo o documento. Eu acho que é importante dizer que, embora com o Jorge, com o Ricardo e o resto dos membros da OAC, estamos muito envolvidos nesse documento e realmente dedicamos muitas horas. Temos muitos sentimentos aqui em jogo por trás de cada parágrafo, cada modificação. O documento está aí para ser criticado. O que nós precisamos é que a comunidade nos dê a sua opinião. Marque aquilo que está correto, o que não está, o que pode ser melhorado, o que não está muito claro, se há alguma coisa que não vimos. Por isso, é tão importante pedir a todos que participem e que façam seus comentários, tanto pela mailing list regional, como também quando tivermos a nossa sessão especial durante o evento em El Salvador, como por meio dos diferentes canais, podem fazer justamente participar e enviar-nos esses comentários. Acho que é muito importante dizer. Nós defendemos o documento com veemência, mas isso não quer dizer que não pode ser criticado. Ao contrário, estamos aqui abertos, esperando seus comentários, sejam positivos, negativos, correções ou pontos que faltem. Obrigada, Esteban. Há outro comentário do Oscar Robles, também sobre a continuidade de emergência. Do artigo 5 diz que continuidade de emergência são mencionados os serviços de RIR afetados. Acho que seria possível restabelecer temporariamente todos os serviços de um RIR e que teriam que ser um subconjunto, os mais cruciais para o sistema global de numeração. O anterior seria adequado deixar claro isso no ponto 5.1 e referir-se a serviços críticos do RIR. É um ótimo ponto. Anoto, Oscar, o seu comentário. Vamos tê-lo em conta na evolução do documento. Muito bom ponto. Sobretudo porque é um processo temporário. Então, é muito difícil passar tudo de um lado para o outro. Não vejo mais perguntas, mas acho importante o que Esteban dizia. A ideia era apresentar, primeiro,
considerem que, apesar de que o documento foi publicado, leiam, pedimos a todos que leiam as mudanças, diferenças entre uma versão e outra, que entrem na lista regional que nós temos e coloquem aí todos os comentários, as dúvidas que vocês tiverem, para que isso possa servir para melhorar o documento, sendo parte da conversa com todos os membros da ASOAC. Isso por um lado. E também reforçar o que o Jorge dizia, teremos uma sessão no evento, nós estamos compilando reunindo todos os comentários e perguntas que aparecem aqui, mas se tem mais detalhes, é muito importante que entrem na lista, porque vocês podem explicar e dar mais contexto na hora de conversar com os outros membros. Outro comentário feito pelo Jorge é que todos os outros RIRs ou comunidades dos RIRs estão fazendo webinars e sessões e também há perguntas e consultas. Então, por favor, pedimos que vocês se unam. Às vezes os horários são um pouco complicados, cada lugar do mundo tem seu fuso horário, mas é bom entender quais são as consultas feitas pelas outras regiões. São coisas que vão surgir e é importante que estejam refletidas também, né, no documento. Vamos ter 1 mês e meio para terminar, até terminar o período de consultas e não queremos que falte oportunidade ou faltem informações visíveis para que as pessoas possam se inteirar, estar a par da situação e poder fazer seus comentários. Acho que já não há mais nada, mais nenhum comentário. Se estiverem de acordo, fechamos a sessão. Como a Sandra contava, este webinar vai ficar gravado, disponibilizado ao público, com todos os documentos e as informações. Então, por favor, façam seus comentários na lista. Esperamos vocês na próxima sessão, que teremos no dia 8 de outubro, que será, bom, vocês podem se conectar presencialmente lá em El Salvador ou de forma híbrida. Agradeço a todos, Jorge, Ricardo, Esteban, por esta sessão, por trazerem todas essas explicações à comunidade regional e a todos os que nos ouviram até agora, continuem participando do processo. Muito obrigada a todos. Tchau. Muchas gracias. Hasta Obrigado, luego. até Hasta logo. luego. Nos vemos A gente se en vê em El Salvador. Salvador.